É, torcedor santista, a coisa tá feia, hein? Meu Deus do céu, cara. O que que vai ser do Santos nesse ano de 2026, né? Se tá penando, tá patinando, se tá sofrendo desse jeito no Campeonato Paulista, gente, com todo respeito, né? O que que vai ser do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana? Como é que o Santos entra com uma Copa Sul-Americana jogando o que tá jogando, né? É bem verdade que algumas peças precisam ser mudadas para ontem, na verdade muitas, né? Como a posição de zagueiro, ter um meio de campo mais combativo, ter um setor de criação mais efetivo. E o ataque, então, nem se fala, né, gente? É um negócio, o Santos é um deserto de ideias, um deserto de criação. O Santos não cria, o Santos não nada, gente, não nada. Foi assim, o Santos conseguiu jogar pior do que jogou contra o Guarani, né? É bem verdade que o árbitro da partida em muito interferiu na questão psicológica dos dois times, né? Vai dizer que beneficiou um ou beneficiou o outro, mas, por exemplo, o Santos não mereceu o empate ontem, né? Santos 1, Corinthians 1 na Vila Belmiro. É sobre isso que nós vamos falar em mais esse vídeo de pós-jogo do canal A Voz do Santos, o canal que dá voz ao torcedor do Peixão. Tá certo? Meu nome é Kleber e você vai ficar muito bem informado aqui. Eu gostaria de já pedir antecipadamente a sua interação, o seu comentário, para você soltar, obviamente, cobras e lagartos sobre esse momento em que o Santos atravessa. Momento onde o Vojvoda vem na coletiva e diz que é o início de temporada, né? Mas, gente, não dá para ter uma expectativa, uma perspectiva legal, né? Porque a gente tem falado que o Santos precisava mudar a postura, principalmente quando joga fora de casa, precisava melhorar dentro de casa, ser mais letal, né? Fazer gols e jogar da mesma forma fora de casa. E aí o Santos me vem aquela partida horrorosa ontem contra o Corinthians. Como eu disse, não mereceu o empate, merecia muito menos a vitória. Um time que não cria, um time que não corre, que não tem vontade, que deixa muito a desejar em muitos aspectos ali. E deixa o torcedor irritado, né? A gente não sente prazer desse jogo do Santos, a gente sente raiva, né? A gente fica nervoso, a gente xinga, a gente grita. E parece que não tem ninguém lá dentro que analisa da mesma forma, né? Como o Vojvoda, por exemplo, o Vojvoda, ele parece que ele vive num submundo, né? Já está começando a ser questionado o trabalho de Juan Pablo Vojvoda no Santos por muitas coisas, Tá certo que no papel, a escalação de ontem parecia boa, mas, por exemplo, na hora que o Zé Ivaldo cometeu o pênalti em cima do Yuri Alberto, que, diga-se de passagem, passou como quis ali pela lateral do campo, ali já devia ter sido cortada a jogada, deixou o cara progredir, entrou dentro da área, pênalti. De novo o Zé Ivaldo fazendo pênalti. Gente, tira o cara. Tá vendo que o Zé Ivaldo não tá produzindo, não tá bem no jogo. Tira o cara, velho. Tenha culhão. Voivoda, tenha culhão, cara. Honre as suas calças. Não importa se era 17 minutos de jogo. Tira o Zé Ivaldo e coloca o Luan Pérez. Sabe, o treinador para treinar o Santos Futebol Clube precisa ter coragem também, não é só o jogador. Né? A gente fica numa situação bastante desconfortável. Eu até, nesse tipo de situação, eu até evito fazer pós-jogo ali logo que acaba o jogo, porque a cabeça está fervendo. Né? Então, analisando assim mais detalhadamente já nessa sexta-feira, a gente vê que o Santos vai se for um pouco pior, óbvio que a gente tem aí uma torcida de que logo o Neymar volta, né, vai fazer um duplo com o Gabigol. O Santos precisa para ontem trazer mais de 2 a 3 reforços. Tende a melhorar, mas se o Santos continuar nesta toada e terminar o Campeonato Brasileiro um pouco pior do que foi ano passado, vai cair. Porque ficou no limite ali, ficou no limite, né?
Sem falar de eliminação em Copa do Brasil e Sul-Americana, então, né? Então é isso, né, gente? É um negócio que revolta. Revolta a gente que é torcedor, a gente que acompanha, a gente que desprende de horas ali de ficar assistindo o jogo em detrimento de repente, dormir um pouco mais cedo para descansar e poder trabalhar no dia seguinte, né? A gente que vem aqui faz conteúdo para trazer sempre informação para você, torcedor. A gente fica numa situação desconfortável, né? Porque o que a gente viu foi aquilo, sabe? Lautaro Dias, né? Vamos pontuar 1-1 aí rapidinho. Eu sei que isso é uma coisa meio chatinha de fazer, mas, né? É bom a gente analisar e comentar. Gabriel Brazão, por exemplo, não foi muito exigido, a exceção ali de alguns lances pontuais no primeiro tempo, mas foi muito bem. O Brazão é um ótimo goleiro, não compromete, né? Igor Vinícius era para ter sido expulso, foi muito mal na partida de ontem, era para ter sido expulso naquele lance da barreira, o lance da falta até que não, porque o Zé Ivaldo fez a cobertura e não era o último homem, então foi só o cartão amarelo. Mas no lance da barreira, embora ele estivesse parado e a bola bateu nele, ele estava para dentro dos 9,15 metros que precisa estar, não é? Se toma um segundo cartão ali, já Elvis. Adonis Frias, mais ou menos, né? Zé Ivaldo, segundo pênalti, no segundo jogo seguido. Zé Ivaldo acho que precisa trabalhar muito mais aqui do que a parte técnica, precisa trabalhar bastante a parte cognitiva, porque ele viu que o Yuri Alberto estava pisando dentro da área e ele foi e fez o pênalti. Né? Sem contar outras cositas mais aqui, né? Que o Zé Ivaldo, gente, não dá, né? Tá começando a ficar difícil. Tava bem, não sei por que regrediu. Vinícius Lira tem cacoete de Souza, né? Apoia muito bem, ataca muito bem, mas na hora de fazer a cobertura na defesa, meu amigo, o Corinthians sabidamente agrediu o Santos por aquele lado esquerdo, né? Na defesa do Santos que estava muito desfalcado, toda hora Yuri Alberto. Bidon recebendo bola livre, o setor de criação do Corinthians não foi pelo meio ontem, foi pela direita do ataque, esquerda da defesa do Santos. Então, péssimo, muito mal Vinícius Lira ontem, precisa melhorar, querido, precisa trabalhar fundamentos, né, de cobertura, de apoio na defesa, voltar mais, né, a não ser que por via de, por exemplo, o Santos não ter mais o Guilherme ali, estar carente nessa posição de ataque do lado esquerdo, o Voivoda tem orientado o Vinícius Lira a ficar mais à frente e alguém fazer a cobertura, alguém, porque eu digo ali, hora estava o Zé Ivaldo, hora estava o Schmidt, até também começou a fazer cobertura lá, no lado esquerdo da defesa do Santos. O Ilharão, uma boa partida do Ilharão, né? Aguerrido, marcador, bom desarme, boa visão de jogo. João Schmidt, gente, João Schmidt horroroso, horroroso, não dá para entender as oportunidades que esses jogadores têm, que outros jogadores sonham tanto em ter. E esses caras que são titulares desperdício. O João Schmidt também, que a exemplo do Zé Ivaldo, estava jogando bem. Regrediu demais, conseguiu irritar o torcedor. Eu sinceramente, com 20 minutos, com 23 minutos para ser mais exato, eu já teria sacado o Zé Ivaldo e o João Schmidt. Colocar o Gabriel Menino e o Luan Pérez. Sabe, porque essas deficiências proporcionam ao adversário oportunidades de vir para cima, dentro da nossa casa. Mudança de postura, como eu falei. Não é? E aí, tivemos ali também foi o Arão, foi o Schmidt, Roleiser, né? Roleiser estava na direita e o Barreal na esquerda. O Laser também, sabe? Parece uma enceradeira. Vocês lembram do Zinho, né? Jogava no Palmeiras, campeão da Copa do Mundo com o Brasil em 94 e ficava dando volta nele mesmo assim com a bola. E não tocava para ninguém. Né? Tá faltando mais um jogador de meio de campo, alguém ali? Que eu não tô lembrando agora, sinceramente. Eu acho que a cabeça ficou tão zoada por causa do jogo que... Mas não foi alguém que se destacou, não.
O Roleiser, como eu falei, na direita e o Barreal na esquerda. Ia ter sido invertido isso, né? Que o Barreal, ele rende mais na direita. Bota o Roleiser no meio, coloca Gabigol e Tassiano na frente, que foi o que aconteceu. Vocês entendem? Então, esse que eu tinha esquecido, agora eu lembrei, era o Tassiano estava mais à frente. Então, o Santos estava praticamente com 4-2-4. Né? Para atacar um Corinthians que veio desfalcado para Vila Belmiro, sem 4 dos titulares. É bem verdade que um já tinha saído, né, que é o Maicon, foi para o Atlético Mineiro. E aí, a gente fica analisando, né? O Santos muito vaiado na saída do intervalo. A arbitragem muito prejudicou o Santos, prejudicou o Corinthians também. E o Roberto perdeu um pênalti. Logo depois do pênalti perdido, ele fez uma jogada bastante interessante ali, acabou fazendo o gol. Ele conseguiu chutar. Com 3 jogadores do Santos na frente dele, ele conseguiu chutar e fazer o gol. Né? Então é isso. Né? Precisa melhorar muito. Voivoda, meu filho, Voivoda. Começa a trabalhar melhor os seus atletas, Voivoda, porque a hora que começa a contestação no trabalho do treinador, vem a pressão de fora, vem a pressão de jornalistas, o clima fora de campo começa a ficar terrível, começa a ficar bastante comprometedor, como a gente viu ontem, por exemplo, o Alexandre Matos batendo boca com o Wagner Frederico, que foi uma situação bastante desagradável, né? É óbvio que a gente não puxa a sardinha para a brasa de ninguém aqui, com perdão no trocadilho, mas eu acho que ali não era momento, né, de se falar de Bilal Brahimi, porque Bilal Brahimi nem é relacionado, porque vai ficar contestando toda vez a questão de salário do Brahimi, né? Porque o Brahimi ganha isso, o Brahimi ganha aquilo. E pela parte do Alexandre Matos também ali, de vir ali, se ter a disponibilidade de se indispor com o jornalista, tomando o microfone depois da coletiva ter sido encerrada e ficar batendo boca. É um tipo de coisa totalmente desnecessário, gente. Desnecessário, improdutivo para o Santos nesse momento, que tem outras prioridades para tratar. Não é? Obviamente que nós vamos tratar do caso do Bilal Brahimi num outro momento em separado. Pode ser em paralelo, não tem problema, mas que seja alheio a toda essa situação que o Santos se encontra. Porque senão daqui a pouco a questão do Brahimi vai virar uma cortina de fumaça. Vamos falar do salário do Brahimi. Tudo bem, tá? O cara tá lá, foi feito um erro, o cara ganha uma nota, nem sequer relacionada pelas partidas, mas o problema maior não é esse. O foco do problema agora é o desempenho do Santos, gente, que é muito preocupante. É muito preocupante. Periga aí não se classificar para as fases de mata-mata do Campeonato Paulista. O que, diga-se de passagem, a maioria dos times grandes de Série A está fazendo nesse momento, que é desdenhar do campeonato regional, o estadual, para ver se nesse calendário estrangulado de 2026, por causa de mudança de CBF, Copa do Mundo, consegue ter aí, entre um jogo e outro brasileiro, ter uma semana de descanso e de treinamento mais, né? Porque senão é paulista brasileiro, aí começa a Copa do Brasil. Ixi, aí... Bom, enfim, galera, é isso aí. Uma ótima sexta-feira para todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima.